Olá, hoje vamos falar sobre Kanban. E olhe, há uma boa chance de que muito do que se pensa saber sobre Kanban não seja bem assim. Vamos ver que o verdadeiro poder desta ferramenta vai mas muito além de um simples quadro com post-its. Ok, vamos lá ver. Esta imagem. Quem nunca viu isto, não é? Um quadro de tarefas e aquela coluna de "em progresso" está a abarrotar. Dezenas de coisas a acontecer ao mesmo tempo. A sensação é de estarmos super ocupados, mas no fim do dia a pergunta é: o que é que realmente ficou pronto? Pois, E a grande pergunta é esta: porque é que esta sensação de caos é tão comum? Porque é que estar ocupado, a correr de um lado para o outro, tantas vezes não significa que estamos a ser produtivos? A resposta, na verdade, está num erro muito básico na forma como olhamos para estas ferramentas. E é aqui que entra a nossa primeira grande ideia, porque o Kanban é muito mais do que um quadro de tarefas. E esta é talvez a frase mais importante de todas. Um quadro Kanban não é o método Kanban. É isso mesmo. Ter um quadro com aquelas três coluninhas clássicas, a fazer, em progresso, feito, não significa que se está a usar Kanban. Significa apenas que se tem um quadro. Então, o que é o método Kanban, de verdade? Pense nele como uma filosofia de gestão. O foco é todo em melhorar a forma como o trabalho flui. É sobre visualizar o que está a ser feito, sim, mas principalmente sobre limitar o trabalho em progresso e maximizar esse fluxo. O quadro é só a ferramenta, a tela onde tudo isto acontece. Ok, então o que é que transforma um quadro normal num verdadeiro sistema Kanban? É uma única regra, uma regra super poderosa, que muda tudo. E a regra é esta: pare de começar e comece a terminar. É uma mudança de mentalidade total. A nossa tendência é começar coisas novas. O Kanban diz: não, o foco tem de ser em terminar o que já foi começado. e como é que se faz isso? Com a regra de ouro do Kanban, limitar o trabalho em progresso, o famoso WIP. Esta é a peça central. É o que nos força a ter disciplina, a manter o foco. E mais importante, é o que faz com que os problemas no nosso processo saltem à vista. Pense nisto desta forma. A maioria dos ambientes de trabalho funciona num sistema de empurrar. O trabalho é constantemente empurrado para cima da equipa, independentemente de haver capacidade ou não. É o caos. O Kanban, ao limitar o WIP, cria um sistema de puxar. Só se puxa uma nova tarefa quando há espaço livre. A equipa controla o ritmo, em vez de ser afogada em trabalho. E como é que isso funciona na prática? É tão simples como isto. Olhamos para a coluna em progresso e colocamos um número lá em cima. Por exemplo, 3. Isto significa que nunca, mas nunca, pode haver mais de 3 tarefas naquela coluna. Se já lá estão 3, ninguém pode começar nada de novo. Primeiro, uma tem de sair. Isto, por si só, força o foco e a colaboração. E aqui vem o verdadeiro superpoder dos limites do WIP. Eles são como um raio-x para o nosso processo de trabalho. Imagine que há uma coluna A a guardar aprovação com um limite de 2, mas de repente há 5 tarefas à espera para entrar nela. O que é que isto nos diz? O gargalo ficou visível para toda a gente. O problema não é quem está a fazer o trabalho, mas sim quem tem de o aprovar. Fica impossível de ignorar. Mas esta ideia, de onde é que ela veio? É muito mais antiga do que o software. E a origem dela está num sítio que toda a gente conhece, os supermercados. A história leva-nos ao Japão dos anos 40. A Toyota na altura precisava desesperadamente de competir com os gigantes americanos. O engenheiro Taiichi Ohno foi enviado aos Estados Unidos e, em vez de se focar apenas nas fábricas, ficou fascinado com os supermercados. Ele reparou numa coisa genial. As prateleiras não eram reabastecidas à força. O espaço vazio deixado por um produto que alguém comprou era o sinal, o Kanban, que dizia ok, agora podem trazer mais um. Era um sistema puxado pela procura real. Vamos ver esta analogia passo a passo, porque é perfeita. Primeiro, alguém compra um artigo da prateleira. Segundo, esse espaço agora vazio é um sinal visual claríssimo de que há necessidade de reposição. E terceiro, um novo artigo é puxado do armazém para preencher exatamente aquele espaço. Nem mais, nem menos. É um sistema que se regula a si mesmo, baseado naquilo que é realmente consumido. Ok, e agora uma confusão muito comum. Kanban versus Scrum. Muita gente acha que é a mesma coisa ou que são rivais. Na verdade, são ambos ágeis, mas as suas abordagens são bem diferentes. Vamos olhar para as grandes diferenças. O Scrum tem uma cadência fixa, os sprints, que duram, por exemplo, 2 semanas. O Kanban é um fluxo contínuo, sem início nem fim. O Scrum tem papéis bem definidos, como o Product Owner e o Scrum Master. O Kanban não exige nenhum papel específico.
E talvez a maior diferença. No Scrum, as mudanças durante um sprint são muito desaconselhadas. No Kanban, as prioridades podem mudar a qualquer momento, desde que se respeite o limite do WIP. É uma filosofia diferente. Há uma analogia que explica isto na perfeição. Pense no Scrum como um autocarro. Ele tem uma rota definida e parte a horas certas, quer esteja cheio ou vazio. O Kanban é mais como um táxi. Ele está pronto para levar o próximo passageiro, assim que fica livre. A lógica é baseada na capacidade disponível, não num calendário fixo. Muito bem. E para terminar, como é que se domina este fluxo? Porque, no fundo, o Kanban não é sobre apenas fazer o trabalho. É sobre melhorar continuamente a forma como o trabalho flui. O grande objetivo aqui é criar um ritmo de trabalho que seja suave, que seja previsível e, acima de tudo, sustentável. A ideia é chegar a um ponto em que se consegue prever com um bom grau de confiança quanto tempo uma tarefa vai demorar. Isso não só aumenta a confiança dos clientes, como reduz imenso o stress da equipa. E para saber se estamos a melhorar, olhamos para algumas métricas-chave. O lead time, que basicamente responde à pergunta, desde que um trabalho é pedido até ser entregue, quanto tempo passou? O WIP, que já vimos, é quantas coisas estão a ser feitas agora. E o throughput, que é quantas tarefas terminamos por semana. O objetivo é simples: diminuir o lead time, mantendo o WIP baixo e estável. E isto leva-nos a uma grande verdade sobre prioridades. Se tudo é urgente, então nada é realmente urgente. Ao limitar o trabalho em progresso, o Kanban força-nos a ter conversas difíceis sobre o que é mesmo importante agora. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo porque, literalmente, não há espaço no quadro. Isso obriga a uma priorização a sério. E é com esta reflexão que terminamos. O Kanban, no fundo, convida-nos a fazer uma pergunta fundamental sobre o nosso trabalho. Qual é o verdadeiro gargalo? Onde é que as coisas emperram? Não se trata de trabalhar mais horas ou mais depressa, mas sim de encontrar e eliminar esses obstáculos. E o Kanban não só nos ajuda a encontrar a resposta, como nos dá as ferramentas para resolver o problema.